Logo após a Segunda Guerra Mundial, havia uma grave crise teológica em muitas igrejas evangélicas da Europa e dos Estados Unidos, em grande medida devido às influências do liberalismo teológico. Havia, assim, uma urgente necessidade de se redescobrir os pilares da fé reformada que por tanto tempo edificaram a igreja. Homens como Martyn Lloyd-Jones, John Stott, R.C. Sproul, John Piper e John MacArthur foram figuras importantes na redescoberta da mensagem da Reforma Protestante, através de seus ensinos e pregação. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópico de Teologia. Hoje conheceremos a história de Martyn Lloyd-Jones, considerado por muitos um dos maiores pregadores do século XX. Martyn Lloyd-Jones nasceu em 20 de novembro de 1899 na cidade de Cardiff, país de Gales. Devido a uma grave crise financeira, em 1914 ele e sua família se mudaram para Londres. Ainda muito jovem, em 1916, conseguiu ingressar no Hospital São Bartolomeu, uma das melhores escolas de medicina da Inglaterra, graduando-se com distinção. Com apenas 21 anos de idade, já era médico assistente de Thomas Order, o cardiologista da família real, considerado o médico mais respeitado de sua época em Londres. Foi nesse período que Martyn Lloyd-Jones conheceu Bethan Phillips, que mais tarde se tornaria sua esposa. Entre 1921 e 1923, passou por um período de profunda conversão. Ao examinar seus pacientes, logo percebeu que o maior de seus problemas não era físico, mas espiritual. E Deus usou essas circunstâncias para chamá-lo ao ministério pastoral. Após um período de relutância, retornou ao país de Gales, onde foi ordenado como pastor. Tal decisão causou tanta surpresa que espalhou-se pelos jornais londrinos. Muitos não conseguiam compreender como um jovem médico com um futuro tão brilhante havia decidido se tornar um ministro do Evangelho. Após 10 anos como pastor no país de Gales, em 1938 retornou a Londres, sendo nomeado pastor assistente da Capela de Westminster, uma igreja congregacional, trabalhando ao lado do renomado pastor Campbell Morgan. Na véspera do dia em que Lloyd-Jones foi formalmente recebido como pastor assistente na capela, em setembro de 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Morgan aposentou-se, deixando Lloyd-Jones efetivamente como pastor em Westminster. Mesmo nesse período, a igreja continuou a realizar seus cultos aos domingos. Como o edifício da igreja fica localizado bem próximo ao Palácio de Buckingham e de outros edifícios governamentais importantes, corriam um constante risco de serem atingidos por bombardeiros alemães. Em 1944, uma bomba explodiu a poucos metros do prédio enquanto Lloyd-Jones estava lá. Muitos consideram Martyn Lloyd-Jones a figura mais importante do século XX na pregação expositiva. As reuniões que ele dirigia nas manhãs e noites de domingo e os estudos bíblicos nas noites de sexta-feira atraíam milhares de pessoas. Lloyd-Jones tinha 3 estilos de pregação: o ensino para os crentes, que era ministrado especialmente aos domingos pela manhã, o evangelístico, que era ministrado aos domingos à noite, e o doutrinário, que era reservado para as noites de sexta-feira. Em 1950, deu início à série de exposição bíblica baseada no Sermão do Monte, estendendo-se até 1952. Ainda em 1950, foi realizada a primeira conferência sobre os puritanos na Capela de Westminster. Em muitas ocasiões, ele levou meses e até anos para expor um capítulo inteiro da Bíblia, versículo por versículo. De 1954 a 1962, pregou sobre a Epístola aos Efésios nos domingos pela manhã. Em outubro de 1955, deu início a uma série sobre a Epístola aos Romanos e durante 10 anos pregou sobre essa importante epístola. Muitos de seus sermões foram transcritos e publicados. Só do estudo da Carta aos Romanos, resultaram 14 volumes que compõem mais de 5.000 páginas. Figuras importantes como Ian Murray e J. Packer foram profundamente influenciados pelo trabalho de Lloyd-Jones. Certamente, ele teve grande influência sobre toda uma geração de ministros do Evangelho. Em 1968,
Lloyd Jones aposentou-se do ministério devido a uma enfermidade repentina, após quase 30 anos de ministério pastoral na capela de Westminster. Após sua aposentadoria, dedicou-se a editar e publicar seus sermões, dar palestras e aconselhar e treinar pastores ao redor do mundo em assuntos doutrinários e práticos. No final da década de 1970, seus livros eram lidos em mais de 50 países por mais de 1 milhão de pessoas. Martyn Lloyd-Jones pregou pela última vez em 8 de junho de 1980, na inauguração da Capela Batista de Barcombe, no sul da Inglaterra. No final de fevereiro de 1981, ainda plenamente lúcido, escreveu um bilhete à família no qual dizia: "Não orem pedindo cura, não me retenham da glória." Por mais de 50 anos, Martyn Lloyd-Jones seguiu fielmente o calendário de leitura da Bíblia de Machai. Isso significa que ele leu todo o Antigo Testamento pelo menos 50 vezes e o Novo Testamento e os Salmos 100 vezes. Martyn Lloyd-Jones faleceu em 1º de março de 1981, numa manhã de domingo, em sua residência na cidade de Ealing. Sua voz ainda hoje fala poderosamente aos nossos corações através de seus sermões que sobrevivem em seus livros.